Quando você fala das viagens e tudo, né? Que você faz as suas palestras e tal. Você já fez muitas viagens, né? Navio, Israel. Eu vi um pouco das suas redes sociais. Essas. Algumas eu levei. Verdade. Eu queria que Uma você bênção. contasse assim algo das suas viagens que te impactou, porque eu sei que você conheceu povos, né? É difícil a gente falar do Brasil, não é tão difícil falar do Brasil, mas quando você sai e as pessoas falam cristã, sexóloga, escritora, palestrante, falando disso. É óbvio que eu percebo que você fala muito quando fala do casal, né? Você fala muito do casamento. Isso é bastante relevante. Mas lá fora, você já teve uma situação numa palestra que a pessoa aconteceu algo que você falou, cara, que não imaginava que isso ia acontecer e aconteceu? Já aconteceu várias coisas. Você falando, eu me lembrei, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu tava em Israel e eu tinha como chama? Um guia turístico judeu com a gente. E foi muito engraçado as conversas, porque daí dentro Conservador total, né? Nossa, O bicho uma virava até graça. a Ele cara. me segue, tá? Ele me segue, ele é Ah, muito te bonito, ele é segue? uma gracinha. Mas assim, a gente começaram a fazer piada com ele, falando, Ariane, dá um gelzinho pra ele, dá um gelzinho pra ele. Ah, é o contrário, Aí ele, então. gelzinho de quê? E ele veio perguntar. E ele era quem falava, né, as outras línguas pra nos dirigir lá. Muito gentil, tô tentando lembrar o nome dele. Enfim. E daí eu perguntei pra ele, me fala um pouquinho da cultura sexual do judeu. Mas eu queria ouvir dele. Porque por mais que a gente estude, gente, Tem que ser da boca da pessoa, né? isso, o que eu vou ouvir do Tadeu, que Deus vai usar o Tadeu pra me ensinar, é só o Tadeu, que Deus vai usar o Kevin, é só o Kevin. Então eu queria ouvir. Foi muito engraçado. E daí ele falou umas coisas pra mim, eu me lembro dele falar assim, ó, a gente não fica olhando um corpo no outro. Isso não pode. E eu falei, por quê? E ele, não sei, não pode. Ficou o grilinho, né? Tem a parte lá de E aí eu Moisés, falei, não, né? mas tá escrito em algum lugar na Bíblia? Eu quero aprender. Eu falei com muita humildade pra ele, né? E ele falou, não lembro, mas eu vou pensar. E ele ia ficar alguns dias com a gente. Nós ficamos acho que 9 dias em Israel. E aí eu falei com ele, eu fiz algumas perguntas, e algumas perguntas que eu fiz como essa, olhar o corpo nu e tal, não podia, né? Tinha que ser no escuro e tal. E aí achei bem bonitinho, porque depois ele chegou e isso me emocionou. No último dia eu dei um livro pra ele e um gelzinho, expliquei e tal, e ele chegou em mim e falou assim, nossa, eu fiquei pensando e sabe, eu procurei na Bíblia e não tem nada que fala pra eu não olhar o corpo dela, mas fala até pra eu olhar. Falei, mesmo? Aonde tá? E ali, com muito carinho, eu olhei pra ele, conversei com ele e eu pude ver um homem com 3 filhos, com, eu não sei, acho que 20 anos de... Eu não lembro Que quantos nunca anos de olhou pro casado. corpo da mulher. Que nunca olhou... Como é a excitação desse homem? É uma excitação imaginária. Porque ninguém tem uma ereção pensando em que cor vai pintar a parede, pensando no sabor Não, tem uma ereção pensando em peito. Hoje eu vou pintar a parede. O sabor da Pensando em lixia. bunda, né? E não precisa pecar, pensa no peito e na bunda da sua mulher. Vê, né? Nem pensa, vê. E aí, o gelzinho eu dei pra ele, expliquei como usava. Ele falou assim, se a minha mulher não quiser usar? Aí eu falei, conversa com ela. Nós não conversamos e você não viu algumas coisas? E assim, eu vi muita pureza naquele homem. Mas além da pureza, eu vi Sinceridade. cegueira, porque ele não Religiosa. tinha o porquê. E quando eu questionei, onde está isso na Bíblia? Eu falei para ele, por favor, eu quero aprender. Eu não tava ali desafiando, eu estava tentando aprender, entender a visão dele. Porque talvez ele teria um versículo ali que ele iria me mostrar uma coisa que eu não conhecia. Mas não, de repente ele no outro dia, nós ficamos, acho que ele ficou com a gente uns 4 dias, ele não ficou todos, porque depois a gente foi para outra região. Mas o tempo que ele ficou, ele entrava no ônibus, ele sorria, e dali ele ficava ali perto, puxava um assunto comigo. Eu falei sobre educação sexual de filhos com ele também, né? Ah, que eu que quis legal. entender Isso. como Vai fala. ter pergunta aqui Tem sobre